Bem, queridos, boa noite a todos vocês. Nós vamos aqui para uma aula aqui mais rapidinha e vamos juntos aí, né? Primeiro, algumas explicações. Nós já acabamos dividindo dois grupos, né? O grupo daquele pessoal que fez a avaliação e foi aprovado, e o grupo que não fez a avaliação, né? Então a gente está chamando esse grupo que foi aprovado em grupo de elite e a gente vai trabalhar com eles aí. Só que a gente vai trabalhar maiormente mais a partir do mês de agosto. Por quê? Porque agora em julho um monte de gente entra de férias, viaja, a gente tem Caleb, a gente tem escola cristã de férias, então é um período muito agitado. E por causa desse período ser muito agitado, a gente não vai conseguir prosseguir desenvolver nas aulas aqui, tá? Então nós teremos essa aula de hoje e, e aí a nossa próxima aula a gente tem aí a partir de agosto, tá? Algumas mudanças vão ocorrer no calendário da Libras em virtude desse aspecto aí, tá bom? E a gente vai trabalhar paralelamente com esses dois grupos aí. Na, Em agosto também a gente já vai marcar já um encontro, né? Para que a gente possa oportunizar, tá? O pessoal que não fez a avaliação para poder ser aprovado aí para o grupo de elite, tá bom? E aí nós poderemos aumentar esse grupo aí para que tenhamos mais pessoas aí se dedicando no aprendizado da Libras, tá bom? Nesse momento, nós vamos focar numa aula que eu tinha passado os sinais para vocês, mas eu não salientei exatamente porque eu queria só fortalecer os sinais que a gente tinha aprendido, né? Então, nós vamos entrar aqui numa aula de sinais religiosos e vamos prosseguir aqui, tá? E eu vou perguntar para vocês, aí vocês desmutem para me falar como é que ficou a tela, porque é o seguinte, eu vou colocar aqui a projeção, mas eu não sei se só vai estar aparecendo a projeção em meu rosto. O ideal é que apareça a projeção em meu rosto. Se não tiver aparecendo a projeção em meu rosto, vocês me falam aí para eu tentar ver aqui de outro jeito, tá bom? Ok. Verifiquem aí se está aparecendo o meu rosto e a. Tá aparecendo o seu rosto e uma tela em branco. Perfeito. É exatamente isso que a gente desejava, tá bom? Então vamos lá. Tá ainda, né? Sim. Deixa eu incomodar o seu um minutinho. Noemi, como é que está? Noemi está bem, graças a Deus. Ah, que bom. Fazendo acompanhamento médico, tomando os remédios aí. E vamos ver o que Deus nos concede, né? Grato aí pela Estou sentindo preocupação. falta delas na escola que estão de férias. Mas que agora elas vão frequentar a escola cristã de férias, na minha igreja, se fosse frequentar, né? Agora já era. Ai, que mal criado eu, hein? Não, não é isso. E tem mais, Boa noite, Roger. elas vão viajar nesse momento aí, né? E eu que vou Hum. ficar aqui, né? Agora não tem que fazer, somos de outro distrito e aí tem que jogar duro, né? Bora lá, queridos. O verbo aceitar, tá ok? Então você vai pegar as duas mãos assim e vai fechar as mãos de uma vez. Esse é aceitar, né? Você aceita Jesus, né? E aí você responde para a pessoa aceito, ok? Aconselhar. Você vai colocar a mão
o C, e aí você vai. Não é desse jeito, tá ok? É ao contrário aqui, ó. O polegar vai ficar do lado de fora da mão, tá? Se fizer com a outra, o polegar vai ficar do lado de fora da mão, tá? Isso é aconselhar, tá bom? Acreditar. Acreditar, você vai fazer uma base, tá? Deixa eu até verificar aqui, para que eu possa mesmo ver onde está aparecendo aqui o meu rosto. Ok. Você faz uma base, C na testa e bate na mão aqui, ó. Acreditar. Ok? Acreditar. Tem o sinal também de confiar e que às vezes tem esse sentido, tá? Que aí você vai colocar a mão assim, ó, a mão na testa e vai fazer assim, tá? Que é confiar, tá? Confiar. Acreditar, confiar, tá? Mas que às vezes esse confiar tem um sentido também de coisa. Adorar, tá? Adorar, você vai colocar as mãos juntas e vai fazer um círculo, ok? Adorar. Adorar também você pode fazer assim, ó, apontando para Deus, tá ok? Adorar. Tem o adorar também ídolos, sabe? Ou de prostrar aí, né? Que você coloca ali uma imagem ali e tá se prostrando ali, né? Seu adorar. Aleluia. Aleluia, você vai fazer as mãos em A, tá? E vai bater e fazer as mãos em A girando, tá? Então, ó, aleluia. As mãos em A, as mãos abertas, perdoe-me. Quando elas batem, elas ficam em A e giram. Aleluia. Ok? Louvor a Deus significa, né? Amém. Amém. Você vai fechar uma mão sobre a outra. E vai fechar aqui, né? Amém. Esse é o sinal de amém. Amor. Você vai pegar uma das mãos e vai baixar um dedo um após o outro na altura do peito aqui, tá? Pode ser com ambas as mãos, tá? Quer dizer, ambas as mãos ao mesmo tempo não, né? Mas qualquer lado, tá? Amor. Esse amor aqui, tá? A gente acaba usando, mas não é Libras. Isso aqui é ASL. Isso aqui a gente chama em linguística de estrangeirismo. É quando uma palavra ela acaba sendo incorporada na língua e tudo mais, mas ela não pertence a Libras, tá? A gente usa, tá? Eles entendem muito bem esse sentido, mas é da língua americana de sinais, tá? Esse aqui é o I, que é o I, né? O L de love e o U aqui, ó, de you. Então é I love you, tá? Esse é o sentido. Eu amo você, tá? Anjo. Anjo, você vai pegar, colocar as mãos assim nos seus ombros, tá ok? E vai fazer esse movimento, tá? Como se as asas estivessem se mexendo, tá? Anjo, tá? É interessante que Gabriel é esse sinal aqui, ó. Por quê? Porque é o G e aí na posição das asas do sinal de anjo. Antigo Testamento, velho, aí você faz uma base e bate na base. Testamento, correto? Antigo Testamento, esse pacto aí, ó. Antigo Testamento, tá? Arca dos Dez Mandamentos. A Arca dos Dez Mandamentos é esse sinal aqui, tá? Lembrando os querubins que ficavam com asas assim, né? Então, Arca dos Dez Mandamentos. Arrebatamento bíblico. Há dois tipos de arrebatamento, nós explicamos na aula presencial, né? Na última aula presencial, que tem o arrebatamento que a Bíblia fala, que é quando Cristo virá e ele levará os seus servos. Esse é o arrebatamento bíblico. Então, o sinal de arrebatamento bíblico é assim e leva para o céu, tá? Um, dois, três e leva para o céu. Um, dois, três e leva para o céu. Esse é arrebatamento bíblico. O arrebatamento secreto, ele não é bíblico, né? Mas é uma crença comum e de repente a pessoa pode estar se referindo a isso, tá? Arrebatamento bíblico é as pessoas que vão sumir. Então você vai fazer esse movimento, né? Das pessoas subindo, né?
várias pessoas subindo de uma vez, rapidamente, né? Esse é o arrebatamento secreto, tá ok? Arrebatamento secreto. Arrebatamento bíblico, tá? Ateu, tá? Nós temos o sinal de religião. O ateu, ele vem do mesmo caminho, só que ele vai com A. A, ateu, tá? O batismo bíblico, você vai pegar dois joinha aqui e vai fazer esse sinal, tá? Esse movimento, quer dizer. Esse é o batismo bíblico, tá? Batismo católico é o mesmo lá de madrinha, né? Tudo mais, lembra? E joga a aguinha na cabeça lá, o batismo de efusão. Bem ou bom, mesmo sinal, né? Tem gente que joga no rosto, né? Então, bem, bem, tá? Bênção. Pode fazer pergunta. Ah, tá. Eu ouvi um respirar aí. Vamos lá. Bênção. Bênção, dois As, sai da boca e vai em direção, mexendo os dedos, para a pessoa que você quer abençoar. Eu estou abençoando vocês, ok? Agora, quando você fala Deus abençoe, aí você parte de Deus e vai em direção à pessoa, tá? Bênção. Se a bênção é para você, ela vem do alto e ela vem na sua direção. Bênção, ok? Bíblia. Bíblia, nós temos o sinal que você abre para dizer o livro, e aí você põe um D assim e aponta para Deus. Então, é o livro de Deus, né? Palavra de Deus, é Bíblia, tá? Alguns também já usam Bíblia como palavra, não, palavra de Deus. Já vi também, e já vi outros também usar palavra de Deus, tá? Mas o sinal comum da Bíblia é esse aqui, ó, tá? Bem inteligível. Palavra de Deus. Calvário, tá? Então lembra que o Calvário é um monte onde foi colocada a cruz de Cristo e a cruz de dois ladrões. Então você vai fazer esse movimento. Um, dois, três. Meio que uma pirâmide. Um, dois, três. Você está fazendo aquele movimento do monte, tá vendo? Então, um, dois, três. É o Calvário, tá? Cantar. Dois Cs. E aí você vai passar um C dentro do outro, só que as mãos elas vão invertendo a orientação. Palma da mão virada para você e a outra para a pessoa, e aí eles passam entre si, agora se inverte. Isso é o sinal de cantar, tá? Para que não se confunda com o sinal de comunicação, tá? De comunicar. Ceia. Ceia é comida, tá? Quando se fala de Santa Ceia, pode ser, tá vendo, ó? Essa configuração de mão. Santa Ceia, ou a Santa Ceia pode ser também assim, ó, pão e vinho, ou pão e vinho, tá? Três sinais aí para Santa Ceia. Cemitério, parecido aí com Calvário, é um lugar que tem várias cruzes, então você pode colocar lugar e várias cruzes. Lugar, várias cruzes. Cemitério. Certo. Então, certo, certo, tá? Pode fazer com a mão só também, certo. E já vi também se fazer assim, tá? Só que isso aqui tem mais a ver com perfeito, né? Puxa vida, certão mesmo, sabe? Perfeito, tá? Céu, acima da cabeça, dois Cs, tá vendo? Só que você vai fazer assim, ó. Céu, tá? Cobiçar. Cobiçar é aqui, tá? Cobiçar. E tem também aqui assim, né? Cobiça. Compartilhar. Compartilhar de internet, você vai pegar aqui e jogar aqui embaixo, ó. Pego aqui e jogo aqui embaixo. Compartilhar. Mas tem o compartilhar comum que não é de internet. Esse compartilhar é assim, ó. Você faz um giro com as suas mãos assim, né? Compartilhar.
compartilhar a mensagem, compartilhar o alimento. Comunidade. Você vai pegar dois Cs e fazer um círculo na sua frente, assim. Comunidade, tá? Criação, tá? Você vai dizer assim, ó. Deus criou. Vendo, ó? Deus criou. Você pode ver também assim. Deus e a mão vem por baixo e dá uma explosão aqui, ó. Pum. Então, Deus criou. É a criação, tá? Tem também que Deus fez também, né? Deus fez ou Deus faz, tá? É criar nesse sentido aí. Só que criar pode ser usado em outros contextos, né? Então, se você quiser dizer que eu criei isso, aí você só vai fazer esse movimento aqui, tá? Criou, surgiu, né? Ou eu criei, eu fiz no sentido, aí você vai dizer que eu fiz, tá? Cristão, tá? Cristão. A ideia é o livro aberto, é a pessoa do livro, tá? Cristão. Então, cristianismo é assim, tá? Cruz. Bem intuitivo. Cruz. Culto. Tem esse sinal que Deus está no centro e a comunidade ao redor. Culto. Ok? Culto. E tem o sinal de culto que você põe e faz assim, tá? Culto. 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 Desprezar. Você vai fazer a mão de coxinha, pôr no nariz e colocar em direção a quem você despreza com a fisionomia de desprezo. Então, estou desprezando uma pessoa que está aqui, né? Desprezo. Desviar. A pessoa desviou do caminho aí, ó. Você põe a mão reta aí, ok? E aí você faz o desvio, tá? Desviar. Pode servir desviar de alguma coisa ou desviar do caminho mesmo do Senhor, tá? Deus é a palavra, né? É o sinal. A letra D, né? E você aponta para cima. Tem que tomar cuidado que muitas vezes você faz assim, parece dia, tá? Então, Deus, aponta para cima. Digno, a letra D, tá? Só que você vai fazer a balança do juízo, tá? Digno, tá vendo? Digno, digno. Dilúvio, dilúvio, ele tem o sinal que você vai dizer chuva 40 dias, ok? Chuva 40 dias. Ou você vai fazer chuva, água e a água vai subindo, ó. Chuva e a água vai subindo. Chuva e a água vai subindo. Dilúvio também, tá bom? Discípulo. Você tem um D representando uma pessoa, outro D representando outra pessoa. E uma atrás da outra, assim, ó. Uma seguindo a outra. Esse é o discípulo, ok? Discípulo, discipulado, tá? Os discípulos de Jesus. Dom, letra D, aqui na cabeça. Dom, tá? Dom. Agora, às vezes a palavra lá é talento, que você pode usar essa mesma palavra, tá? Ou pode colocar um T, tá? T na cabeça também. Talento. Dom e talento. Mas elas são sinônimas em alguns contextos aí, tá bom? Doutrina. Você vai fazer semelhante a discípulos. Só que você vai juntar o sinal de ensinar aí, ó. Ensinar é assim, ó. Ensinar. O discípulo, você vai colocar dois assim e vai fazer assim, ó. Isso é doutrina, tá? Doutrina. Endemoniado, tá? Você vai fazer uma pessoa, aí fez Satanás entrou na pessoa, entendeu? Satanás entrou na pessoa. Endemoniado, tá? Erro. Coloca a mão assim e um, dois. Erro. Um, dois. Já vi pessoas fazendo com a mão aberta também. Um, dois. Correto?
Se fizer uma vez só, é aconteceu. 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 Então, um, dois, errou. Um, dois, errou. Fisionomia também de ruim aí ajuda a compreender, tá? Espírito, alma, no contexto bíblico, os adventistas creem dessa maneira aí, tá? Então você vai fazer assim, ó, tá? Esse é o espírito no sentido do fôlego de vida que Deus concede pra gente, que nos dá vitalidade, né, inteligência e tudo mais, faz o cérebro funcionar. Agora tem o sentido espírita, que eles creem que sai um fantasma de dentro da gente e tudo mais. Então esse é assim, ó, tá? A pessoa morta e aí saiu de dentro dela alguma coisa. E aí também eles fazem assim no corpo também, tá? Então fazem assim, meio que um fantasminha saindo de dentro da pessoa, tá? Tem que tomar cuidado que parece filho, tá? Só que aqui é pro alto balançando, né? Espírito Santo. A Espírito Santo é desse jeito aqui, tá? Que é a pombinha. E aí você vai fazer o sinal de santo e posa na cabeça. Para lembrar de Atos capítulo 2, né? Em que apareceram línguas repartidas como que de fogo e repousaram sobre cada um dos discípulos. Então, o Espírito Santo é representado dessa maneira aí, tá? Eternidade, tá? Eternidade, eterno. Você vai pegar assim a mão como se estivesse fazendo dinheiro, sabe? Só que você vai colocar uma mão na frente da outra e seguir na direção para frente aí, né? Eternidade, eternidade, isso dura, eterno, né? Evangelho e evangelho, evangelho. Pregar o evangelho, evangelizar, né? Evangelizar o mundo. Então, o mundo, evangelizar. Deixa eu ficar mais pra cá aqui. Evangelizar. Mundo, evangelizar. Fé, letra F, vai fazer a base, sai da testa, bate na mão. Fé. Essa é a fé. Festa. As duas mãos, você vai virar e vai fazer o acontecimento aí. Festa. Cara de festa, né? Festa. Fiel. Vai pegar dois Fs de novo e vai sair da testa e vai à direção. Então, por exemplo, ela é uma pessoa fiel, ela é fiel, tá? Ela é fiel a Deus, aí você aponta para Deus. Ela é fiel a Deus. Ela é fiel a você, você aponta para a pessoa. Você é fiel a mim? Então, você é fiel a mim? Aí eu bato no peito, ó. Saí daqui fiel a mim, tá? Então, fiel, fidelidade, tá? Fofoca. É fofoca. Fofoca, fofoca é esse sinal aqui. Eu tô com uma surda aqui, peraí um momentinho só. Uma menina que tá dando estudo bíblico, uma surda, e ela me chamou aqui agora. Aqui. Vamos lá, onde é que eu tava aqui? Fofoca. Fofoca. Carinha de fofoca. Ok? Próximo. Furtar. Né? Pegar as coisas dos outros. Ó. E aí uma das mãos você fecha aí, né? Ó a malandragem aí, ó. Pegou. Isso aqui é um sinal bastante conhecido aqui da gente, né? Glória. Glória, você vai sair do A assim, ó.
e vai abrir os dedos assim. Glória, né? Glória, glória, né? Aquela luz espalhando. Glória. Graça ela vem de Deus, ó, e pum, abre de uma vez, como se fosse luz sobre você. Graça, a graça, correto? Honra, a gente põe a mão na testa e desce, né? Em relação à pessoa, assim. Você se inclina em relação à pessoa. Honra, né? Dá para fazer com as duas mãos também, honra, tá? Uma mão só, dá para fazer honra, ou com as duas mãos, tá? Honra. Você está honrando a pessoa. Ídolo. Aí você vai fazer o I e vai desenhar uma imagem. É uma imagem, né? O ídolo. Idolatria ou adorar o ídolo, você vai fazer o ídolo, aí põe uma mãozinha aí, idolatria, né? O ídolo. Idolatria é esse sentido aí, acabei de mostrar para vocês, né? Faz o ídolo, levanta o dedinho e tu vai ter que fazer os sinais compostos aí. Igreja. Igreja, do modo geral, é casa, cruz. Isso é igreja, do modo geral, qualquer uma igreja, tá? Casa, cruz. É igreja, tá? Igreja Adventista. O sinal da igreja Adventista é a Bíblia, né? Parte da Bíblia, o livro. Aí você vai fazer com a mão assim, ó, e vai fazer a chama na frente da Bíblia, tá? Eu vi pessoas fazendo por fora, mas não é por fora, tá? É por dentro da Bíblia. Ela sai de dentro da Bíblia, tá? Vai comer café com cevada e pão? Olha, fecha o áudio aí de vocês aí, tá aberto aí. Apesar que já tá terminando também, tá? Igreja Católica, aí o sinal de católico é o C, aí você vai fazer o sinal da cruz em C, tá? É interessante ter o sinal de padre também, que é semelhante. Você faz o sinal da cruz, da padre. Queridos, essa é a aula de hoje aí, beleza? Eu espero que tenha sido claro. E se vocês tiverem alguma pergunta, é só fazer, tá bom? Eu vou pausar aqui. Se a pergunta for de Libras, a gente abre. Se a pergunta for alguma outra coisa aleatória, a gente explica para vocês sem gravar, tá? Que Deus abençoe a todos. Por favor, para estar gravando. Para escrever, para me falar, por exemplo, o meu nome inteiro, eu consigo falar sem usar as letras do alfabeto ou eu só consigo fazer no alfabeto inteiro? Não. Toda vez que você for soletrar o seu nome, aí é soletrar mesmo. Você vai ter que falar letra por letra. Então você tem que falar o Éder, meu nome completo vai ser o Éder Alves Barbosa da Silva. Então entenda, eu vou ter que fazer, não tem que fazer, não tem jeito. Ou você pode escrever o nome e mostrar para a pessoa, tá? Agora, quando você está numa conversa, você não vai ter necessidade de falar o seu nome inteiro. Então a gente usa o nosso sinal, tá ok? Então, por exemplo, o meu sinal é esse aqui, é o W, tá? Então toda vez que você quiser perguntar onde é que está o Éder, onde o Éder? Onde o Éder? Correto? Onde o Éder? Então, cada um vai ter o seu sinal. Não sei qual é o seu sinal, se você não tem o seu sinal ainda, é importante que você o tenha, né? Nós já fizemos a aula em relação a isso, mas se me perguntar em algum canto, a gente ajuda você aí nesse sentido, tá? Se tiver mais alguma pergunta, é só fazer. Vai de novo a pergunta. Tem libras em algarismo romanos também? Veja só. O algarismo romano, ele é números na escrita do latim. E o latim, como o grego, como o hebraico, eles usam a letra como número, ok? Então é outro idioma. Então toda vez que você quiser dizer 5, que no em algarismo romano é o V, você não vai dizer V em Libras, você vai dizer assim. Porque o equivalente no latim para Libras é o 5.
Então é diferente. Lá o 10 lá é o X. Quando você quiser falar em Libras 10, você está traduzindo o latim, então obviamente você não vai fazer o X, você vai fazer um 0, ok? Então é outro idioma e na língua portuguesa a gente acaba usando esses números, tá? Mas não faz sentido em Libras, nenhum. Vamos lá, aqui no chat disseram assim para mim: sinal da IASD eu conheço outro, tá ok? Muito provavelmente ela deve conhecer A7, ok? Esse A7 foi o primeiro sinal que os surdos adventistas idealizaram. Mas aí nós fizemos uma convenção dos surdos adventistas e intérpretes em Araçoiaba da Serra. Então, os intérpretes e surdos da América do Sul inteira, foi um encontro da divisão, nós fizemos esse encontro e convencionou-se que um sinal que seja mais abrangente, que ele poderia ser usado em toda a América do Sul para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, era o sinal que tinha mais a ver com o símbolo, tá ok? Com o símbolo da igreja, que é a Bíblia. Você vê o símbolo da igreja, tem uma Bíblia e tem uma chama lá, não é? Então, aí você vai ver agora a parte da Bíblia e o sinal fazendo, tá? Então, esse é o novo sinal já há um bom tempo, há alguns anos já, tá? Só que, obviamente, você vai encontrar muitos que ainda que não tiveram contato com esse sinalário e só vão saber o A7. Não há problema nenhum, tá? Numa interpretação, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não sabe como é que é. Cara, faz o que você sabe e tá tudo certo. Como já falamos para vocês, o desejo, né, o interesse, o aspecto em que trabalha o Libras Clube é que você tenha compreensão e comunicação. É isso. Então, transmite o sinal. O surdo ainda que ele fala, nossa, tem um novo sinal. Ele entendeu o que você quis dizer, Adventista do Sétimo Dia, e isso basta. Tá bom? Agora, se você conhece outro, Luciana, eu não sei. Aí você se manifesta aí, mostra. Eu só conheço esses dois para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Mas se é esse que eu acabei de falar para você, eu creio que você entendeu aí o contexto, tá bom? Fala aí, Alisson. Assim, não é bem uma pergunta, é mais uma dificuldade que eu tenho. É questão de formar frases com sinais que eu já sei em Libras. Eu estava conversando com uma moça que ela é surda e muda, né? Só que ela é moradora de rua. E eu percebi que eu tive um pouco de dificuldade nessa questão de formar a frase para conversar com ela. O básico, eu consegui conversar com ela, consegui entender o que ela falava também. E tinha sinais que eu esquecia e que ela chegava e fazia. Eu meio que conseguia entender, né? Que eu esquecia e ela lembrava. Por exemplo, difícil. Na hora que ela falou que o meu nome era difícil, aí eu tava tentando lembrar o sinal de difícil e aí ela fez assim. Aí eu lembrei, né, que era difícil e tal. É isso. Entendi. Eu tenho essa dificuldade ainda, eu Vamos ainda me lá, perco na vamos questão. lá. Nós estamos ainda, né, num desenvolvimento do aprendizado, né? Então, obviamente, a gente não está ainda numa conversa, num diálogo corrente. Então, tenha paciência. Vá pegando os sinais, porque depois as coisas vão ficar mais fáceis. Porque mesmo que você compreenda a ordem que deva ser formada uma frase, se você não lembra o sinal que você precisa encaixar naquela frase, você ainda está amarrado. Então, você precisa, na realidade, digamos assim, saber as palavras para poder depois ser capaz de formar as frases. Você percebe que as crianças elas sabem falar as coisas soltas, ainda que elas não saibam conjugar os verbos, né, no tempo verbal, mas com o uso essas coisas se desenvolvem. Outra coisa que é importante você pegar aí é que é o seguinte: já não se usa mais a expressão surdo-mudo. Por quê? Percebeu-se que a maior parte dos surdos não são mudos. Eles só não falam
porque a gente aprende a falar através do ouvir. E como eles não ouvem, infelizmente, eles não conseguem aprender a falar. Então, eles não são mudos, eles têm capacidade fonológica perfeita. Então, tem minha filha que é surda e ela fala muita coisa, muita coisa. E não somente, quando ela está falando Libras, ela acha que fala português ao mesmo tempo. Então, fica falando, olha, blá, 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 então você ouve. Então, ela não tem dificuldade de falar. Então, ela não é muda. Alguns raríssimos casos é o cara mudo, que ele não tem a capacidade mesmo de falar. A capacidade vocativa dele não tem. Então aí esse cara é mudo e surdo, tá ok? Então é só surdo, embora o sinal ele tá ligando, né? Uma coisa com a outra, né? Surdo, mas ele é surdo. Esse é só o sinal de surdo, não é surdo mudo, tá ok? E assim, é lógico que quando não é um idioma corrente da gente, você vai escrever algumas palavras. Isso é natural. É com o uso, com o treino, com o envolvimento que a gente vai acabar crescendo nesse sentido aí, tá bom? Mas a gente vai trabalhar aí, você já está nesse grupo de elite aí, né? A gente fez uma introdução aqui no começo, explicando, depois você ouve o início do vídeo aí, para você verificar o que nós falamos ali, tá? Mais alguma pergunta? Se tiverem, é só fazer.